Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Libra. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e valeu. O mundo, o 6 de copas, o 5 de paus, e o 2 de copas. Esse é para as pessoas que vão se conectar com essa leitura. Esse é um momento de resolução de algumas coisas, sabe? Vocês estavam há um bom tempo com coisas que vocês precisavam resolver, que vocês precisavam ver resolvidas na sua vida, mas de alguma maneira você tinha dentro de você uma sensação de que isso não era tão cotidiano quanto as outras coisas costumam ser, né? Quando a gente tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, às vezes nós somos muito bem orientados a resolver uma coisa de cada vez, né? A não colocar todos esses problemas num grande problema, porque isso pode dar a sensação de que ele é impossível de ser resolvido, né? De que a gente deve resolver uma coisa de cada vez, fazer as coisas aos poucos, e entender que às vezes a gente se desespera, né? Às vezes são tantas coisas para resolver ao mesmo tempo que a gente pensa que tudo faz parte de um grande desastre, quando na verdade são coisas separadas que fazem parte de necessidades muito específicas ou pontuais. E você veio resolvendo na sua vida aquilo que você tinha condições de resolver, aquilo que você conseguia olhar e perceber que eram coisas resolvíveis, né? Que eram coisas que você poderia consertar ou ajustar ou melhorar segundo as condições que você tinha, né? Só que existe uma parte de tudo isso que ela se mostrou muito mais profunda, muito mais muito mais, sabe, como se fosse assim uma grande base da sua vida. É algo que você olhou e viu, ó, tudo bem,
resolvi aquelas coisas que eram coisas pontuais, que eram coisas mais individuais. Eu resolvi da maneira que dava, talvez algumas delas eu não consegui resolver da maneira como eu queria, então você talvez não entenda como uma resolução nesse momento, mas pelo menos você entendeu o que é que aquilo representa. Né? Você conseguiu esclarecer as coisas, sabe dizer, não, isso daqui é uma dificuldade financeira pontual, isso daqui é uma dificuldade é um problema familiar pontual, e você conseguiu ter clareza sobre essas coisas. E aí sobrou uma outra parte, né? Uma outra parte para a qual você olhou e pensou assim, isso daqui já é diferente. É algo que você vem sentindo dentro de você que não é algo que depende só de você, ou que você possa resolver isso dessa maneira fragmentada, mas algo que representa uma base na sua vida e que precisa de melhora, mas também que precisa de amparo, né? Da própria espiritualidade. E você vinha sentindo essa há algum tempo, né? Depois dessa clareza, você vinha sentindo essa necessidade, que é meio aquela ideia de quem diz, poxa vida, eu fiz o que eu podia fazer, mas eu já fiz aquilo que eu podia fazer, né? A partir daqui não há tanto que eu possa fazer além de tentar ser compreensiva, de tentar ter alguma esperança. Então, você fez aquilo que você tinha condições de fazer. Mas sobrou essa parte profunda, essa parte que em muitos aspectos ela é a base da sua felicidade, né? Não uma base no sentido de ser uma condição, mas a base da sua felicidade no sentido de que são coisas que precisam estar bem, são coisas que são muito profundas, sentimentos que são muito profundos na sua alma. E essa carta do mundo, ela vem falando exatamente do momento da resolução das grandes coisas, sabe? Porque essas coisas têm essa sensação, né, de que essas coisas que ficaram, elas são de certa forma grandes demais para você resolver. Não são de fato, mas faz sentido essa afirmação no que diz respeito à ideia de que você precisa resolver elas em comunhão com a espiritualidade, em comunhão com um poder maior, né? Porque isso faz parte do seu entendimento do que a sua vida representa, do que é o seu mundo, do que é a sua felicidade. E essa carta fala desse momento, né? Desse momento em que a espiritualidade vem e diz, me dê a mão, que a gente vai buscar o seu mundo. Fazer aquilo, caminhar em direção a resolver aquilo que precisa ser resolvido para que você seja feliz. É a resolução das grandes coisas. Essa carta ela fala muito de felicidade, mas é uma felicidade no sentido de chegar naquilo que precisa ser chego, realizar aquilo que precisa ser realizado e finalmente se sentir em comunhão com o todo. E é essa energia que eu sinto aqui, sabe? Energia de que esse é um momento em que a espiritualidade ela vem e te pega pela mão e diz assim, vamos resolver agora aquelas grandes coisas que há muito precisavam ser resolvidas e que ainda não foram resolvidas. Agora que você já revisou as suas questões e aquelas coisas que você podia resolver, que você tinha condições de resolver e você lidou com elas de alguma maneira, nem que seja com a sabedoria de compreender o que elas realmente representavam na sua vida. Agora, vamos resolver as grandes coisas. E tem uma energia aqui, tem uma coisa de que assim,
você foi muito... Eu tô falando com pessoas que foram muito sábias, né? Pessoas que conseguiram lidar de uma maneira astuta e de uma maneira assim até extremamente corajosa com questões muito difíceis que antes, no passado, vocês sabem que iriam abater vocês, queriam deixar vocês deprimidos, queriam fazer vocês desistirem de muitas coisas. E foi um processo de engrandecimento da sua sabedoria que ele foi muito desafiador, assim, mas ele foi surpreendentemente natural, sabe? Vocês conseguiram crescer de maneira em que esse momento é um momento que vocês olham para si mesmos e vocês se surpreendem com o fato de vocês estarem tão sóbrios, tão sensatas diante de situações que são tão difíceis. E esse é um sinal muito muito objetivo para falar sobre as pessoas com quem essa leitura se conecta. Porque é uma questão assim, não é que você não se importa, sabe? Pelo contrário, você se importa muito, você sabe da gravidade das coisas, você sabe da complexidade dos problemas, você sabe o quanto isso te incomoda, o quanto isso te estressa, você sabe de tudo isso. Mas você está vivenciando essa sabedoria de não, de não viver coisas que simplesmente não vão te levar a lugar nenhum, né? De não viver uma dor, uma tristeza que você sabe que não vai mudar as coisas. E eu não estou falando que seja ruim, né, que seja errado se entristecer com as coisas, mas não é mais o seu momento. Houve um momento em que você se entristeceu. Hoje é um momento, é um outro momento. E ele, e de alguma forma você sabe que ele é sinal de uma mudança que não é uma mudança que seja consequência de algo que você tenha feito objetivamente. Esse resultado, ele é fruto de uma mudança muito maior, de uma mudança interior muito grande, de uma transformação que ela é sutil em muitos aspectos, mas o seu significado é muito grandioso, né? E você sente essa mudança dentro de você. Você ainda não viu um resultado, né, que te traga paz, que te traga tranquilidade. Você ainda está lidando com isso, mas você sabe dessa mudança e você tem cismado dessa mudança, imaginando o que ela representa. E aí essa carta vem e diz, ela representa o momento de resolver as grandes coisas. Ela representa o momento de resolver aquelas coisas que te trouxeram dificuldade, tristeza e incômodos e lamentos por muito tempo. Talvez para algumas pessoas até por uma vida inteira, né? Porque essa carta do mundo ela fala das coisas grandes. Então é um momento de resolver as coisas que são grandiosas, sabe? E que são muito profundas. Porque essa carta do 6 de copas, ela fala que essas questões, elas não são questões que dizem respeito apenas a esse mundo. É por isso que elas não foram resolvidas de maneira tão fácil, de maneira tão prática, porque elas são questões muito transcendentes. São questões que você traz na sua alma de antes mesmo de estar nesse mundo, né? Antes mesmo de existir nesse mundo. E você percebeu isso, né? Chegou um momento em que você olhou, em que você parou e pensou assim, não, não é justo eu me julgar tanto por não conseguir resolver essas coisas, porque é muito nítido que essas coisas, elas têm uma dimensão muito maior do que aquilo que eu posso manipular, né? Não é só sobre você fazer algo. Você precisa que a espiritualidade te ajude. Você veio pedindo que a espiritualidade te ajude,
a resolver esses conflitos profundos que são tão grandiosos. E essa carta do 2 de copas, ela fala para mim duas coisas. Primeira coisa, ela me fala dessa parceria, dessa conexão. Então ela é como uma resposta, que ela diz assim: sim, nós vamos te ajudar, nós estamos aqui, nós estamos junto com você. Entende? É um sim. Essa carta é um sim. Mas ela também me fala que para alguns de vocês, uma das coisas grandiosas tem a ver com o amor, tem a ver com a união. E a parte mais bonita dessa carta aqui é que ela diz assim, que para alguns de vocês, essa questão de encontrar esse amor, essa união, era uma questão que te entristecia às vezes, que te doía. Mas a parte mais bonita disso é que ela diz assim, olha, que conflitos estão sendo resolvidos para que essa união aconteça, não porque essa união ela representa o fim das coisas, sabe? Ela representa a resolução em si. Na verdade, eu sinto que essa pessoa com quem você se une, ela se unir a essa pessoa representa a resolução de uma dessas grandes questões. Por quê? Porque você precisa dessa pessoa e essa pessoa precisa de você. Então não é sobre resolver a questão sentimental, a questão do amor. É sobre o amor ser o resolutor de uma série de questões na vida de vocês. Por quê? Porque vocês encontram alguém que faz companhia para vocês, que está do lado de vocês nos momentos difíceis, que apoia vocês, que pensa assim, olha, pode ter coisas difíceis, podem ocorrer coisas difíceis, mas agora nós estamos juntos. Então não é sobre esse encontro ser o fim das coisas. Pelo contrário, esse encontro ele é a força. Tem até esse leão aqui em cima, né? Um leão alado aqui. Me fugiu a palavra na cabeça. Mas é a força. A união de vocês é a força. A união de vocês é a força para viver a resolução das grandes coisas. É muito bom o que eu sinto. Porque em algum momento as coisas foram muito confusas para vocês. Sabe por quê? Essa carta do 5 de paus, ela fala de conflito. Não de um conflito catastrófico, um conflito muito ruim, mas ainda assim algum conflito. E ela diz assim, olha, para se unir a essa pessoa, parecia ter um conflito que era profundo, e estar com essa pessoa parecia poder ser conflituoso também, existiam aparentes dificuldades, e vocês tinham grandes questões para resolver, e essa era mais uma questão. Sabe quando a sua cabeça fica confusa? Eu tenho que resolver aquilo, mas também tenho que resolver isso, e isso entra em conflito com aquilo, e aquilo não faz sentido com isso, e nada mais faz sentido? É essa a sensação. A sensação de que não tinha caminho, de que não tinha forma possível de fazer certas coisas acontecerem. E é justamente isso que muda. É justamente essa sabedoria que a espiritualidade vem colocando, trazendo dentro de você, mas também manifestando por si só, que vem
entra no seu interior, no seu profundo, para decodificar todos esses conflitos e fazer com que essa união, com que esse amor aconteça, ou para quem não se identifica com essa parte do amor, essa carta representa ainda assim um sim, um sim para esse caminho de resolução. O Rei de Copas, mas para alguns de vocês, inevitavelmente é sobre esse amor. O Cavaleiro de Espadas, o Papa, o 10 de Ouros. E essa carta do Rei de Copas, ela fala dessa questão, né? Ela reforça esse momento místico, né? Esse momento de lidar com as questões que são profundas e com as questões que são transcendentes. Então, ao mesmo tempo que ela confirma essa questão de que tem algo muito sentimental aqui, que para muitos de vocês é essa questão de amor, ela fala de que são questões, é algo que vai ser tratado, que vai ser cuidado na profundeza do seu ser, na parte mais mística e profunda do seu ser, entende? E para resolver de uma vez por todas conflitos que foram muito, alguns deles, tá, que foram muito cruéis na sua vida, porque agora parece que a mensagem ela vem sendo aqui ela é lida e aqui ela é relida, né? E ela fala realmente de que alguns desses conflitos, para alguns de vocês, podem ter sido questões que foram devastadoras. Questões que vocês, pelo menos, vivenciaram ou sentiram como questões devastadoras. Questões que foram muito violentas. Violentas num sentido emocional, sabe? Vocês sentiram-se realmente assim violentados emocionalmente pela intensidade ou pela seriedade ou pela a dor dessas coisas, sabe? Aquela dor que realmente corta a gente, que a gente olha e pensa, que a gente para e pensa assim: eu não mereço isso, eu não mereço estar sentindo isso, eu não fiz nada, sabe, que a gente nem sabe como contextualizar isso. Eu não mereço, eu não fiz, eu não tenho culpa, eu não é justo, não é certo, sabe? E essa carta do Papa, ela fala realmente da intervenção do Pai Divino, das forças superiores, para te ajudar com essas questões, porque eu sinto assim que são questões que ficaram indecifráveis dentro de você. São questões que não basta eu chegar aqui e falar na leitura, olha, vai melhorar, vai resolver, é isso, que não vai ser suficiente. Não basta ouvir um conselho de alguém, não basta ouvir sobre alguém que passou por algo semelhante. É algo que você olha e que você já pensou, já repensou, já viu, já revisou. É uma questão que você pensa, mesmo que as coisas melhorem, eu sempre vou me sentir injustiçada por ter vivido isso e fica essa sensação de que você, por mais que você esteja mais calma agora, ficou por muito tempo essa sensação de que você nunca conseguiria compreender, né? Ver uma finalidade, uma justificativa, uma causa nisso tudo. E isso te entristece, né? Te entristece a ideia de que a espiritualidade te permitiu que você sofresse algo tão intenso de forma tão banal, né? Porque para alguns de vocês foram coisas muito cruéis. E
E essa é algo que todos nós, né, podemos sentir ou nos entristecer por conta disso em algum momento nessa existência. Mas essa carta fala que a espiritualidade que vai te trazer, vai encontrar meios de ter um diálogo com você, para que você consiga de uma vez por todas olhar e lidar com essas coisas tão profundas. Que a espiritualidade sabe que existe essa parte aí dentro de você que você só aceita ouvir da espiritualidade, né? Que você não aceita ouvir dos outros, de mim, que é uma conversa apenas entre vocês. Nem todos, né, passaram por coisas tão difíceis, por coisas tão duras, por coisas tão tristes. Eu sinto aqui uma energia de que para muitos de vocês, coisas que pareciam ter sido muito cruéis, agora elas parecem ser mais compreensíveis. Entretanto, vocês precisam de uma palavra, vocês precisam dessa confirmação. Confirmação não no sentido de prova, mas no sentido de saber que vocês estão seguindo um caminho de entendimento que é certo, que é justo, que vocês não vão simplesmente, que vocês não estão simplesmente se enganando ao invés de evoluir, e que vocês não vão simplesmente viver as mesmas dores da mesma maneira, da mesma maneira banal no futuro. Então é por isso que existe muito essa intervenção espiritual aqui. A espiritualidade vai encontrar meios de se comunicar com vocês, para quem realmente precisar disso. Existe aqui uma energia muito forte de que muitas dessas questões profundas que a espiritualidade vem vos amparar a lidar, a resolver nesse momento, elas vêm realmente para fazer da vida de vocês mais feliz, para fazer da vida de vocês mais possível, né, para vocês realmente terem uma vida. A felicidade, o mundo de vocês, sabe? Existe muito essa energia de que muitas coisas que vocês precisavam viver, que vocês queriam viver, que eram boas de serem vividas, não foram vividas. Mas agora é hora de viver coisas que fazem vocês felizes. E essa carta do 10 de ouros, por mais que ela fale de uma sorte material também, não é essa a principal questão aqui, né? Pode ter essa sorte material para quem precisar, né? Para quem não tem. Para quem tem impedimentos materiais, tem sim essa questão de prosperidade aqui. Mas para quem tem questões de amor, tem essa questão de prosperidade no amor aqui. Mas é sobretudo referente àquilo que faz vocês felizes, né? E para cada pessoa vai ser algo diferente. Então, é o encontro com algo que te faz feliz. É a realização de algo que te faz feliz. No fundo do maço, o Papa, novamente. E o Mago, realmente
No fundo deste maço, a sacerdotisa, o as de copas. E aqui nós temos uma rainha de espadas, uma carta de resolução. Aqui nós temos um valete de espadas, outra carta de resolução. A temperança. O 5 de espadas. O diabo. E o 4 de paus. Antes de tirar essas cartas, eu já vinha sentindo a energia de que o que tinha que ser dito já foi dito, de que a leitura acabou. Então eu não vou me alongar muito aqui, porque essa carta da temperança, que fala de cuidado, de equilíbrio, de intervenção da espiritualidade, só reforça essa questão da intervenção espiritual para lidar com conflitos, porque o 5 de espadas fala de conflito, de decepção. O diabo aqui fala de coisas, de energias ruins mesmo, de coisas pesadas, de coisas ruins, de impedimentos. E o 4 de paus, ele fala de paz. De paz e de um lugar bom para se viver em paz, de um momento bom para se viver em paz. Então é nitidamente a intervenção divina através da temperança, equilibrando as coisas, cuidando dos seus sentimentos, do seu amor, seja o seu amor dentro de si mesma ou com essa outra pessoa, dos seus sentimentos, para que esses conflitos, essas questões pesadas, essas questões, né, más, elas sejam resolvidas e vocês possam sentir paz, viver em paz. E essa paz, ela pode representar uma coisa diferente para cada um de vocês. Alguns de vocês precisam ter um lugar que seja pacífico, alguns de vocês precisam ter pessoas que realmente te queiram, né, te recebam por perto. E essa carta pode representar tudo isso. Essa carta do Hierofante com o Mago, ela fala muito da espiritualidade, desse processo que a gente já falou, né? A espiritualidade transformando vocês em pessoas mais sábias, pessoas mais conscientes do poder divino e conscientes do seu próprio propósito e da sua relação com esse poder divino. Enquanto Pai divino, ele vem aqui cuidando dessa parte mais existencial, mais de propósito, mais de sabedoria e consciência. Tem aqui um amparo lindo para vocês, né? Um amparo múltiplo, porque em paralelo a isso nós temos aqui a Mãe Divina, né? Cuidando do amor de vocês, cuidando dos sentimentos de vocês, da abundância de vocês no amor, que aparece aqui de novo, né? Então tem amor aqui, de alguma maneira. E para alguns de vocês é com uma pessoa, com uma união que vocês esperam e que é boa para a vida de vocês. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem. E até mais.